depressão tipo terra. Depressão tipo terra, ela é ligada ao I, né? Essa entidade visceral, seria responsável por trazer todas as emoções, né, que são captadas pelo Shen, todos os processos emocionais, e transformar isso, né, em pensamento, né, consolidar isso de uma forma que se manifeste no pensamento de uma pessoa, na forma da pessoa se expressar através do raciocínio lógico e a questão racional, ou seja, a construção desse processo, segundo a medicina chinesa, ou a filosofia chinesa, ela tem como fundamento, como raiz, o Shen do coração, ou seja, você captando emoções e experiências que são vividas ali no decorrer da vida e transformando isso através de ação de baço e estômago, né? Falando metaforicamente de baço e estômago, quer dizer, baço e estômago não transformam apenas os alimentos e as bebidas, mas também transformam os eventos que nós vivenciamos durante a vida. E a nossa capacidade de entender e, por conseguinte, aceitar, que seria o próximo estágio, o estágio mental, né? Esses eventos, o resultado desses eventos, ela está ligada ao I, né? É ele que racionaliza isso. E é constante, é comum você ver, da mesma forma que na depressão, madeira, numa anamnese, é muito comum o paciente falar que não enxerga, não vê, precisa enxergar uma solução para a vida dele. Na depressão tipo terra, ele verbaliza normalmente a incapacidade dele de entender. Ou seja, muitas vezes o paciente foi traído, digamos assim. Ele não consegue passar do estágio de entender, não consigo entender. Eu preciso entender por que isso aconteceu, né? Então ele paralisa aí. Isso pode gerar no paciente tendência a pensamentos obsessivos. Ou seja, a pessoa dá um círculo, ela sai daquele ponto, por que isso aconteceu na minha vida? Ou por que essa tal coisa é assim? É muito comum esse tipo de depressão afetar filósofos, intelectuais também, né? Pessoas que tendem a usar o raciocínio de maneira tão constante que muitas vezes aquele mecanismo entra em deficiência, entra em pausa, digamos assim, por deficiência. Muito ligado à alimentação, né? E aí, como eu estava comentando aqui, para não fugir do assunto, a pessoa sai de um ponto, pensa em várias outras coisas, mas acaba voltando naquele ponto inicial. Mas eu não consigo entender por que tal coisa aconteceu na minha vida, não consigo entender. Ela ainda não chegou no estágio de não conseguir aceitar. Ela está tentando entender racionalmente aquela coisa. Você percebe que ela está tentando trazer elementos racionais para entender determinados eventos e ela não consegue. Pacientes que têm depressão tipo terra, é muito comum eles desenvolverem essa depressão, mas eles já terem um plano de fundo ali, uma situação de rejeição na infância, por exemplo, ou na idade de adolescência, e já serem pacientes que têm uma deficiência crônica de baço. O paciente que tem uma deficiência crônica de baço, ele tem uma dificuldade muito grande em fechar raciocínios. O I dele está sempre em deficiência, esse intelecto. E é comum que alguns desses pacientes tendam a se apegar em pessoas no intuito de usar o intelecto dessas pessoas para poder entender o mundo. Isso não é suficiente, é óbvio que eles vão se tornar pessoas chatas, porque eles se tornam repetitivos, né? Eles perguntam sempre a mesma coisa para aquela pessoa, ou mudam um pouquinho a pergunta, mas sempre o mesmo assunto, porque eles não conseguem. A pessoa explica e ele ainda não conseguiu entender. Explica e ele entende um pouquinho, esquece, não entende, vive nas nuvens, né? E torna-se uma pessoa, entre aspas, chata, inconveniente. Muitas vezes liga para você em horas inadequadas para discutir aquele velho assunto, né? E chega uma hora que tem pessoas que têm paciência, que lidam com isso bem, e tem pessoas que não têm paciência e passam a marginalizar, né? Isso acontece muito em grupos de adolescentes e aí pessoas adultas também. Aquele passa a ser o cara chato, aquela menina chata, que
vem, o tapado, logo rotula uma pessoa com alguma coisa ligada a essa incapacidade intelectual dela de fechar raciocínios e constantemente estar se apoiando em pessoas para tentar fechar isso, né? E essa pessoa, ao se ver afastada do círculo social, a se ver colocada de lado, ela desenvolve mais um tipo de obsessão. Ela tenta passar a entender por que ela não consegue nem entender por que os amigos estão se afastando de mim, né? Por que meus amigos não falam mais comigo, né? E aí ela entra num quadro de depressão, onde ela chega no consultório cheio de perguntas, né? Geralmente é um paciente que fala muito, um paciente que desgasta muito o acupunturista por ele ser, entre aspas, eu digo que ele não é, mas ele está um paciente chato, no sentido de completamente perdido a capacidade dele de fechar determinados raciocínios lógicos. Então isso causa um quadro de ansiedade no paciente, trazendo a questão do fogo junto, né? Isso pode causar... nós entramos agora num domínio extremamente perigoso, né? Extremamente delicado, que muitos pacientes com perfil suicida eles se encaixam nessa depressão terra e na depressão que vem a seguir, que é a depressão metal. Então é um paciente que você tem que tratar com uma delicadeza muito grande, porque muitas vezes ele sofreu um quadro de rejeição na infância, ou seja, quem é que nutre a sua vida quando você é pequeno? Quem é que nutre quem é que te dá os primeiros passos, fornece? Seria a família, né? Se você passa por um período de separação de pais ou litigiosa, muito conturbada, com brigas, você passa que durante aquelas brigas você sofre rejeição de um ou de outro, aquele amor que você sente pelo pai ou pela mãe, você não necessariamente perde, não é entendido como uma traição da depressão fogo, mas é entendido como uma falta de... Você não consegue compreender por que aquela pessoa te rejeita, né? Por que aquela pessoa te abandonou, né? Não consegue entender por que isso aconteceu. E isso é muito triste, né? Traz a pessoa para um quadro de depressão, mas sempre com essa característica, tipo terra, que é de não conseguir entender. A terra, dentro daquelas metáforas, antes que eu me esqueça, né, ela seria o fruto. Elemento terra ligado ao baço, baço ligado a doce. Frutos, normalmente, doces, né? Nutrição, que o fruto traz, cheio de vitaminas, de componentes que trazem nutrição para o nosso corpo. E tem essa questão também, né? Do abrigar dentro dele, né, uma semente. Então, a família tem esse papel também, de baço, digamos assim, de abraçar, né, aquela semente nova que é a criança, uma nova vida. Então quando você rejeita você sofre uma rejeição, né, você não consegue enxergar a doçura na vida, você não consegue mais ver a doçura na vida. Há uma similaridade com a depressão fogo, mas no caso a vida se torna uma vida sem você conseguir entender as coisas, né? Você se sente, a pessoa se sente constantemente marginalizada pela própria vida. Isso é a porta de entrada para um suicídio, né? Você não sente uma sensação de não pertencimento a este mundo, né? Esse mundo não te acolhe, esse mundo não pertence. Não consigo entender as razões, eu não consigo entender o porquê. E aí é importante você tentar resgatar esse sentido de autonutrição, né? É lógico que esses pensamentos podem levar não só a questão mental, que vai ser comentada em seguida, mas a questão do medos, né? A incompreensão, ela gera medo, né? E ela pode gerar quadros ou favorece, né, a questão do aparecimento de medo, né? A pessoa pensando constantemente, pensando em excesso e não conseguindo resolver aquelas questões, ela pode gerar temores, gerar fobias. Pode gerar também raiva, né? A raiva por não conseguir entender determinadas coisas, ela pode também estar associada a esse tipo de depressão terra, ou seja, madeira e terra, né, juntos.
É muito comum acontecer o contrário, ou seja, as pessoas, por terem frustrações e fracassos, elas passarem por aquele período madeira e aí elas entram num período terra que elas não conseguem entender, não conseguem além de não conseguir enxergar uma saída para o meu problema, não conseguem entender por quê, sabe? Não faz sentido eu ter sido demitido, era o melhor funcionário da empresa, não atrasei um dia. Como que os caras fizeram uma coisa dessa comigo? Me botaram na rua, uma hora para outra. E eu já recebi pacientes assim no consultório, sabe? Totalmente desorientado, sabe? A vida da pessoa é totalmente embaralhada, assim. Uma coisa organizada se torna uma coisa embaralhada. Então é importante retomar essa questão de autonutrição e você usa, aí sim, você usa muito pontos de coração, de fogo, como pontos mãe para tentar resolver a questão do baço. Óleos essenciais, você poderia usar o próprio alecrim, que também é um óleo fogo, mas ele pode ser usado em pontos com baço pâncreas 2, né, em conjunto ali com baço pâncreas 2, baço pâncreas 3, terra, né, estômago 36, moxa ou tonificação. Algumas dicas de pontos são importantes também. É bom não ter isso como uma receita de bolo, como eu já comentei isso na introdução, não tome isso como uma receita. Então, eu identifiquei, o paciente fulano é terra, já vou colocar um estômago 36. Não, eu tenho um pouco de medo disso. Vai e tenta destrinchar mais esse caso, né? Ser um pouco mais sofisticado na sua abordagem com seus pacientes. Então a essência da depressão terra é essa: o paciente dá uma volta, vai, pensa e volta para o mesmo lugar. Pensa, volta para o mesmo lugar, né? Pensamento obsessivo, e a pessoa se sente incapaz de resolver determinadas coisas na mente dela. A próxima depressão seria, para finalizar esses 5 vídeos, a depressão metal, daqui a pouquinho, né? Basta você clicar, né? Termina o vídeo ali, você clica e começa a depressão metal no próximo vídeo. Então, até lá, até o próximo clique. Um abraço.